Basicamente, se você me perguntar do que se trata, eu diria que é uma bobagem, algo barato, e não deve ser levado muito a sério. Em 1991, Freddie Mercury guardou um segredo que chocou seus fãs. O vocalista do Queen estava morrendo, mas escondeu sua condição por anos. Seu corpo estava fraco, mas sua voz permanecia poderosa. Ele gravou seu último videoclipe em preto e branco para esconder o quão doente estava. Em seus últimos dias, ele parou de tomar todos os medicamentos, exceto analgésicos. Depois de revelar ao mundo o que tinha, ele morreu apenas 24 horas depois. Hoje, vamos revelar o que realmente aconteceu com Freddie Mercury em seus últimos dias. Freddie Mercury nasceu como Farrokh Bulsara em 5 de setembro de 1946 em Stone Town, Zanzibar. Seus pais, Omi e Ger, eram parsis com raízes na Índia. Eles vieram da pequena cidade de Bulsar, agora chamada Valsa, em Gujarat. Sua família seguia a religião zoroastriana, originária da antiga Pérsia. Desde cedo, Freddie se destacou. Ele nasceu com 4 dentes extras e, mais tarde, acreditava que essa estrutura bucal incomum lhe dava sua poderosa voz. Sua extensão vocal abrangia desde graves profundos até sopranos vibrantes. Ele também nasceu súdito britânico, já que Zanzibar ainda estava sob domínio britânico. Esse pequeno detalhe abriria portas que mudariam sua vida para sempre. Quando Freddie tinha 6 anos, sua irmã Kashmir nasceu. Anos depois, em 1969, ele se tornou oficialmente cidadão do Reino Unido e das colônias, justamente quando sua fama começava a crescer. Seus primeiros anos em Zanzibar foram tranquilos e privilegiados. Seu pai trabalhava para o escritório colonial britânico como caixa no Tribunal Superior. Aquele emprego conferia à família um status especial. Eles viviam confortavelmente, enquanto a maioria das pessoas não tinha essa mesma sorte. Freddie estudou inicialmente em uma escola missionária, onde freiras anglicanas lhe davam aulas. Isso lhe proporcionou um vislumbre da educação britânica. Mas tudo mudou em 1964. Uma violenta revolução eclodiu em Zanzibar. Milhares de árabes e sul-asiáticos foram mortos. Os Bulsara tiveram que fugir. Deixaram tudo para trás e escaparam para a Inglaterra. Freddie tinha 17 anos. Foi uma mudança repentina do paraíso insular para a fria e cinzenta Beltum. A vida nunca mais foi a mesma. Mas o verdadeiro começo já havia ocorrido anos antes. Quando Freddie tinha 8 anos, seus pais o enviaram para a escola St. Peter's, em Panchani, na Índia. Era um internato de estilo britânico situado nas montanhas nos arredores de Mumbai. O lugar era rigoroso. Os alunos usavam uniforme, seguiam regras e falavam inglês corretamente. Mas algo inesperado aconteceu lá. O diretor viu talento em Freddie e pediu aos pais que pagassem um valor extra por aulas de piano. Essa pequena decisão desencadeou algo grandioso. Freddie aprendeu rápido. Ele não era apenas bom, era talentoso. Praticava esportes, atuava em peças de teatro, pintava e tocava piano com facilidade. Era quieto, mas nunca invisível. Outras crianças o chamavam de Bucky por causa dos dentes. Ele lidava com isso numa boa. Aos 12 anos, ganhou um prêmio escolar por ser o melhor aluno em todas as áreas. Esse era Freddie, em poucas palavras. Bom em tudo, especialmente quando se tratava de se apresentar. Em 1963, ele voltou para Zanzibar, cheio de ideias e com um novo senso de identidade. Mas mesmo antes disso, ele já havia sentido a emoção do palco. Enquanto estudava na St. Peter's, Freddie entrou para uma banda chamada The Hectics. Ele tinha apenas 12 anos. O grupo era composto por outros 4 garotos: Bruce, Derek, Fang e Victory. Eles tocavam músicas de Elvis, Cliff Richard, Richard e Little Richard. Freddie tocava piano e às vezes cantava. As pessoas ficavam impressionadas com a facilidade com que ele conseguia copiar músicas apenas ouvindo-as. Seus dedos deslizavam pelas teclas como um foguete. Nos eventos escolares, a banda se tornou uma pequena sensação. As crianças gritavam, batiam palmas e dançavam. Essa atenção precoce deu a Freddie seu primeiro gostinho do que significava ser uma estrela. Mas seu estilo não foi moldado apenas pela música rock. Ele também ouvia grandes nomes de Bollywood como Lata Mangeshkar e Kishore Kumar. O canto emotivo deles influenciaria mais tarde a maneira como o Queen criava canções dramáticas e teatrais. Quando saiu de St. Peter's, já havia passado nos exames de piano de nível 4. Em 1964, Freddie tinha apenas 17 anos quando seu mundo em Zanzibar desmoronou. A ilha estava em chamas devido à violência. Milhares foram mortos em uma onda de ódio
que tinha como alvo pessoas como ele, os indianos Parsis. Sua família não teve escolha. Eles fugiram, juntaram o que puderam e escaparam para a Inglaterra, deixando para trás o sol, os amigos e tudo o que lhes era familiar. Eles não encontraram glamour nem conforto. Sua nova vida começou em um subúrbio monótono chamado Felum, a quilômetros de distância do centro de Londres. As casas eram cinzentas, o céu ainda mais cinzento. Tudo parecia frio. Para um garoto que antes nadava em águas turquesas, aquele lugar era como um exílio. Mas naquele silêncio, algo começou a florescer. Fred não apenas sobreviveu ao choque, ele começou a mudar. Depois de terminar a escola, ingressou na Isleworth Polytechnic e, em seguida, na Ealing Art College. Foi ali que a magia começou. Ealing não era apenas uma escola, era um playground para rebeldes, artistas e desajustados. Freddie encontrou sua tribo lá, pessoas que não queriam seguir as regras. Ele estudou design gráfico, mas passava o mesmo tempo sonhando com música. Ele conheceu Tim Sitcheffel. Eles se deram bem. Ambos gostavam de música. Ambos pensavam além das aulas. Freddie até ajudou a criar uma revista underground que satirizava o mundo do design no qual ele supostamente deveria entrar. Ele queria mais. Fora da escola, Freddie estava completamente apaixonado por Hurricks. No momento em que o ouviu, algo se acendeu. Ele não apenas o ouviu, ele o desenhou, acompanhou suas apresentações, estudou seus movimentos. Ele queria aquele tipo de poder no palco. Ele não queria cantar, ele queria comandar. Essa obsessão o levou a entrar para uma banda chamada Ibex. Eles não eram famosos. Tocavam em pubs e dividiam apartamentos. Mas Fred estava feliz. Ele podia experimentar coisas novas, falhar e tentar de novo. Ele estava se tornando algo diferente. Seus ouvidos estavam bem abertos. Ele absorvia tudo, da voz de Aretha Franklin às letras de Lennon. Adorava as harmonias dos Beatles, mas também a exuberância de Elvis. Sua mente era um liquidificador, misturando soul, rock e glam rock. Ao mesmo tempo, vendia roupas no Kensington Market com Roger Taylor. Trabalhavam juntos, saíam juntos e riam muito. Aquele emprego não era apenas um salário. Deu-lhe estilo, aprendeu o que ficava bem, o que chamava a sua atenção. E aos poucos começou a se destacar. Não como Farouk, mas como Freddie. Freddie Bulsara tinha apenas 22 anos quando tudo começou a mudar. Ele acabara de se formar em artes plásticas em Londres e não tinha certeza de qual seria seu futuro. Então, em agosto de 1969, ele conheceu uma banda de Liverpool chamada Ibex. Eles não eram famosos, tinham feito apenas alguns shows, mas Fred viu algo neles, e eles viram algo nele. Em apenas 10 dias, ele aprendeu todas as músicas deles, acrescentou algumas de sua própria autoria e viajou com eles para Bolton. Foi lá que ele se apresentou no palco pela primeira vez, no Teatro Octagon. A plateia ainda não sabia, mas estava testemunhando o nascimento de uma estrela. Fred não apenas cantava, ele se movia. Ele deslumbrava. Ele dominava o palco. A banda nunca tinha visto nada igual. Um dos integrantes disse: "Antes a gente só tocava e não se preocupava em fazer um show." Mas Fred mudou tudo isso. Mesmo tendo apenas uma calça e uma camisa, ele andava como uma estrela do rock. Em outubro, Fred convenceu a banda a mudar de nome. Ibex virou Wreckage. O som também mudou. Fred começou a compor mais músicas. Trabalhou com o guitarrista Mike Buren e juntos criaram canções como Vagabond Outcast e FWA. Chegaram a gravar uma delas, Green, no apartamento de Fred em Londres. Essa gravação sobreviveria e seria lançada anos depois, mas a derrocada não durou. A banda se separou e Fred partiu para um projeto de curta duração chamado Sour Milk Sea. Esse também não durou. Mesmo assim, Fred não se abalou. Ele já pensava grande. Certa vez, disse a seus antigos companheiros de banda: "Não vamos conseguir tocar essa porcaria de blues com 3 acordes. Temos que compor nossas próprias músicas." E então veio a reviravolta que ninguém esperava. Em 29 de março de 1970, Tim Staffel deixou sua banda. Essa banda era o Smile e tinha outros 2 integrantes, Brian May e Roger Taylor. Tim era amigo de Freddie desde a faculdade de artes. Eles se conheceram em 1965. Então, quando Tim saiu, Fred não perdeu tempo. Ele entrou em cena. Parecia obra do destino. O Smile já tinha talento, mas Freddie trouxe algo diferente, algo magnético. Ele tinha a voz, a visão e a confiança. Mesmo antes de entrar para a banda,
Ele costumava ir aos shows e dar dicas de como eles poderiam melhorar. Brian e Roger ficaram meio receosos no início. Roger disse depois que ele era apenas um amigo maluco, não um cantor, só alguém que estava sempre pronto para se divertir. Mas isso mudou rapidamente. Fred estava esperando por isso. E uma vez que ele entrou, não havia mais volta. Ele incentivou a banda a ser mais dramática. Disse para eles ousarem nos figurinos, nos equipamentos de palco, em tudo. Ele queria que eles fossem maiores que a vida. Então ele sugeriu um novo nome, Queen. Soava grandioso, soava majestoso. Brian e Roger hesitaram, acharam que poderia ser demais. Mas Fred se manteve firme, disse que era perfeito, universal, forte e sim, até um pouco provocativo. Quase ao mesmo tempo, ele também mudou seu nome para Mercury. Não era apenas uma nova banda, era uma reinvenção completa. Mas eles ainda não estavam prontos. Precisavam de um baixista. E essa parte era complicada. Tentaram alguns, mas ninguém realmente se encaixou. Então, um dia, em 1971, eles conheceram John Deacon. Ele era quieto, tinha apenas 19 anos. Era estudante, não era extravagante como os outros, mas apareceu no ensaio com seu baixo e um amplificador personalizado. Esse amplificador, mais tarde, ajudaria a moldar o som característico do Queen. Ele tocava com suavidade, permanecia humilde e não buscava atenção. A banda gostou disso. Eles o convidaram para entrar. O Queen finalmente estava completo. A influência de Freddie foi ainda mais longe. Ele não apenas mudou o nome, ele também criou o logotipo. Usou o que aprendeu na faculdade de arte para desenhar um brasão. A capa tinha leões, um caranguejo, fadas, todos baseados nos signos do zodíaco da banda. Os leões representavam Roger e John, o caranguejo, Brian e as fadas, o próprio Fred. Ele envolveu tudo isso em torno de uma letra Q gigante com uma coroa no meio e uma fênix acima. Parecia algo real, como se pertencesse a uma banda destinada a dominar os palcos. Mas o primeiro álbum deles não foi fácil. Eles o gravaram no Trident Studios, onde grandes nomes como os Beatles já haviam trabalhado. Mesmo assim, o Queen ainda não era tão famoso, então eles só podiam usar o estúdio fora do horário comercial, tarde da noite, quando todos os outros já tinham terminado. Eles ficavam esperando, depois entravam e gravavam até de manhã. Era exaustivo. Eles continuaram assim por meses. Quando o álbum ficou pronto, vieram mais más notícias. O lançamento foi adiado. Eles esperaram e esperaram. Finalmente foi lançado em julho de 1973. As críticas foram mistas. Algumas pessoas entenderam. A maioria não, mas a banda não se importou. Eles sabiam que estavam construindo algo que duraria. Em 1974, o Queen ainda estava tentando descobrir quem realmente eram. Os álbuns anteriores tinham talento, sem dúvida, mas pareciam dispersos, longos demais, complexos demais, tentando demais ser algo diferente do que realmente eram. Mas tudo mudou de repente, como num passe de mágica. Foi nesse momento que Freddie Mercury parou de experimentar e começou a dominar seu som. Ele aprimorou as músicas, adicionou drama, glamour, e as fez soar grandiosas, mesmo com apenas 3 minutos de duração. Então veio Killer Queen e, de repente, eles não eram apenas mais uma banda. Eles eram a banda. A música estourou no Reino Unido, chegou aos Estados Unidos, e o Queen finalmente alcançou o sucesso. Mas nos bastidores, as coisas não eram nada glamurosas. O Queen estava falido. Sua gravadora, a Trident Studios, ficava com a maior parte do dinheiro, enquanto a banda recebia como se fossem funcionários temporários. Eles tinham hits, mas não conseguiam pagar uma moradia decente. Freddie morava em um pequeno apartamento úmido e John Deacon não conseguia nenhum empréstimo para comprar uma casa. Foi aí que eles se revoltaram. Depois de meses de batalhas judiciais, eles se libertaram, mas a um preço muito alto. Tiveram que desembolsar centenas de milhares de libras e abrir mão dos direitos autorais de álbuns futuros. O momento era arriscado, pois assim que se livraram das dívidas, decidiram fazer o álbum mais caro de sua carreira. A Night at the Opera não era apenas mais um disco, era uma última cartada. Usaram 7 estúdios, gastaram mais dinheiro do que qualquer outra banda britânica jamais havia gasto e apostaram tudo no sucesso do projeto. Tinha que dar certo ou estariam acabados. A pressão era esmagadora, mas os forçou a almejar mais. Freddie, sempre o mais ousado, apresentou um monstro de 6 minutos chamado Bohemian Rhapsody. No início não fazia sentido para ninguém. Sem refrão, uma loucura operática. Quem tocaria isso no rádio? Mas Fred não estava perguntando, ele estava dizendo. Ele filmou um videoclipe barato, porém impactante, em um único dia. Lançou-o
e reescreveu as regras da música pop. A canção ficou em primeiro lugar por 9 semanas. Era diferente de tudo que existia antes, e funcionou. Freddie não mudou apenas a música com aquela canção. Ele mudou a si mesmo. No palco, ele se tornou algo novo. Ele não estava apenas cantando. Ele era imponente, cheio de si, se apresentava como um possuído. Sua voz alcançava agudos incríveis e graves de partir o coração. Ele conseguia ficar diante de 20.000 pessoas e fazer cada uma sentir como se estivesse cantando só para elas. Aquele pedestal de microfone quebrado que ele acidentalmente quebrou, ele o transformou em um adereço, uma arma, um movimento característico. Quando cantou Bohemian Rhapsody Live pela primeira vez, as pessoas não estavam apenas assistindo a um show, estavam assistindo a um artista em plena ascensão. Então chegou aquela noite de 1977, Bingley Hall. Depois que a banda tocou, a multidão de repente começou a cantar You'll Never Walk Alone. Ninguém planejou aquilo. Simplesmente aconteceu. Fred assistiu, maravilhado. Virou-se para Brian May e disse: "Precisamos de músicas para isso." Aquele momento inspirou We Will Rock You e We Are the Champions. 2 dos hinos de estádio mais icônicos da história nasceram de um momento puro e emocionante com os fãs. Mercury não estava mais apenas se apresentando. Ele estava criando música que as multidões podiam cantar de volta para ele, e elas cantavam todas as noites. Quando Another One Bites the Dust foi lançado em 1980, Freddie já havia levado o Queen para muito além de suas raízes no glam rock. A música era funky, ousada e totalmente inesperada. As pessoas achavam que o Queen não conseguiria fazer aquilo, mas conseguiram. Tornou-se o maior sucesso deles nos Estados Unidos. Mercury nunca se acomodou em um só estilo. Ele continuou se movendo, se reinventando. É por isso que sua música continuou alcançando novas pessoas. Ninguém conseguia defini-lo. E com o sucesso veio a extravagância. Mercury não acreditava em economizar dinheiro. Ele acreditava em gastá-lo. Se ele gostava de alguma coisa, comprava. Se a irmã precisava de uma cozinha, ela ganhava uma nova. Se uma joalheria estava fechada, ele a abria só para ele. Sua festa de aniversário em uma pizzaria foi pura loucura. 700 convidados, um bolo gigante inspirado na Catedral de Deus e centenas de copos quebrados no final. Fred não apenas vivia intensamente. Ele vivia de forma mais extravagante do que qualquer outra pessoa, mas nem tudo o que ele fazia virava ouro. Em 1984, o Queen decidiu tocar em Sun City, na África do Sul, bem no meio do regime do apartheid. Era legal, mas era controverso. Houve um boicote cultural. A maioria dos artistas se recusou a ir. O Queen foi mesmo assim. Eles disseram que não era uma questão política, mas outros viram a situação de forma diferente. A reação foi brutal. Eles foram multados, colocados em listas negras e citados em canções de protesto. Anos depois, até a banda admitiu que talvez tivesse cometido um erro. Eles alegaram que não fizeram isso por dinheiro, mas o estrago já estava feito. Freddie Mercury estava sempre em busca de algo novo. Em 1980, essa busca levou o Queen a um território desconhecido. A trilha sonora do filme Flash Gordon não era um álbum de rock propriamente dito, e apenas algumas músicas tinham letra. Brian May fez a maior parte do trabalho pesado, mergulhando nos sintetizadores, que ainda eram novidade para a banda. Os fãs não sabiam bem o que pensar. Alguns acharam a música mais empolgante que o filme. Outros não entenderam nada. Mas aquele projeto estranho indicava algo maior. O Queen estava prestes a mudar de direção e nem todos os acompanhariam. Apenas 2 anos depois, eles se desviaram ainda mais do caminho com Hot Space. Era disco funk. Sintetizadores por toda parte. Não era o Queen que as pessoas se lembravam. John Deacon e Fred curtiam. Brian e Roger, não. A tensão era óbvia, assim como o estrago. Longas noites em Munique se transformavam em longas brigas. Todos bebiam demais. Brian disse que estavam emocionalmente destruídos. Roger culpava o empresário de Freddie, Paul Printer, por empurrar a banda para a música de boate gay. Para alguns não era apenas um álbum ruim. Parecia uma traição. Mas mesmo com os fãs se afastando, outros estavam ouvindo. Michael Jackson anotava. Os músicos prestavam atenção. Talvez Hot Space tenha fracassado, mas sua influência estava por toda parte nos anos seguintes. Em meio a esse caos, algo mágico aconteceu. O Queen encontrou David Bowie em um estúdio na Suíça. O que começou como uma jam session se transformou em Under Pressure, aquela linha de baixo
pura diácona. A energia, um choque total. Freddie e Bowie brigavam constantemente, mas aquela faísca tornou a música inesquecível. Ela chegou direto ao primeiro lugar. E isso provou algo. Eles ainda conseguiam surpreender as pessoas, mesmo que estivessem se desintegrando nos bastidores. Em 1983, eles precisavam de uma pausa. Não estavam apenas cansados. Estavam esgotados. Passaram anos gravando em turnê e discutindo. Agora, pararam. Pela primeira vez desde o início, o Queen deu uma pausa. A pausa permitiu que respirassem, mas não resolveu tudo. A banda estava dividida em duas. Freddie e Deacon queriam mais música dançante. Brian e Roger se apegavam ao rock. A lealdade de Freddie ao Printer só piorou as coisas. Ainda assim, esse silêncio deu a eles tempo para se lembrarem de quem eram e do que ainda poderiam se tornar. Então vieram os trabalhos em 1984. Foi o recomeço de que precisavam. Freddie trouxe seu talento especial. Deacon adicionou o ritmo, mas Brian e Roger finalmente recuperaram suas guitarras. O som estava equilibrado, rock e pop juntos. Radio Gaga explodiu. I Want to Break Free se tornou um hino. A banda estava de volta. Eles permaneceram nas paradas por quase 2 anos. E desta vez, o mundo inteiro percebeu, exceto os Estados Unidos. O videoclipe de I Want to Break Free mostrava a banda vestida de mulher. O Reino Unido entendeu a piada. A MTV, não. O vídeo foi banido. Os fãs viraram as costas. No Rio, quando Fred usou a fantasia no palco, a multidão atirou coisas nele. Foi brutal. E o Queen nunca se recuperou totalmente nos museus depois disso. Fred não parou. Ele tinha algo mais a provar. Em 1985, lançou Mr. Bad Guy, seu álbum solo. Era Fred puro, sem concessões, totalmente ele. Dedicou o álbum aos seus gatos e o preencheu com batidas dançantes, baladas tristes e uma irreverência divertida. Alguns fãs adoraram, outros não. Os USA mal notaram, mas para Freddie não se tratava de vendas, tratava-se de liberdade. Ele passou anos preso na máquina do Queen. Agora, ele estava fazendo do seu jeito. E então ele fez algo que ninguém esperava. Ele se juntou a uma estrela da ópera, Montserrat Caballé. Ela era uma de suas heroínas. E de alguma forma, ele a convenceu. Eles se encontraram em um hotel em Barcelona. Ele tocou para ela uma demo cantando suas partes em falsete. Ela ficou impressionada. Eles gravaram Barcelona e foi mágico. A música misturava ópera e rock de uma forma inédita. Quando Barcelona foi escolhida para as Olimpíadas de 1992, a canção se tornou um hino. Eles chegaram a gravar um álbum inteiro juntos. Era ousada, estranha e linda, assim como Freddie. Freddie Mercury sabia que seu tempo estava se esgotando, mas isso não o impediu. No início de 1988, poucos meses após ser diagnosticado com HIV, ele entrou no estúdio com o Queen e recomeçou a gravar. Ele não contou ao público, não queria pena. Ele só queria cantar. E de alguma forma, em meio a toda a dor e ao medo, ele deu tudo de si. O resultado foi The Miracle, um álbum que não soava como uma despedida, mas como um triunfo. Chegou ao primeiro lugar em toda a Europa. As pessoas ainda não sabiam, mas era um milagre em mais de um sentido. Depois veio Innuendo. Quando começaram a trabalhar nesse álbum, o corpo de Freddie estava mais fraco, mas sua voz não havia perdido um pingo de potência. Brian May disse mais tarde que Freddie pediu que eles continuassem compondo músicas. Ele não se importava com o quão doente estava. Queria continuar. Disse a eles: "Vocês podem terminar depois que eu partir." Mas enquanto ainda estava aqui, deu tudo de si. A faixa título chegou ao primeiro lugar. Era ousada, assombrosa e brilhante, assim como ele. Em público, porém, a verdade estava ficando cada vez mais difícil de esconder. Em 18 de fevereiro de 1990, Freddie subiu ao palco do Brit Awards para receber o prêmio de conjunto da obra com o Queen. Ele não disse muito, apenas 5 palavras. "Obrigado, boa noite." Seu silêncio disse mais do que qualquer discurso. Ele parecia magro, parecia cansado, e de repente os rumores que circulavam há anos pareceram muito reais. Mas mesmo assim, ele sorriu, acenou. Não queria que ninguém visse sua dor, nem mesmo seus fãs. Seus companheiros de banda disseram mais tarde que nunca falaram sobre sua doença. Era uma regra não escrita. Se Fred não quisesse falar sobre isso, eles não perguntavam. De volta ao estúdio, ele continuou gravando. Alguns dias mal conseguia ficar em pé. Outros, só conseguia cantar por 1 ou 2 horas, mas mesmo assim aparecia.
Os engenheiros que trabalharam com ele disseram que não era um lugar triste. Era cheio de risos. Fred mantinha o clima leve. Mesmo quando seu corpo estava falhando, ele não deixou a escuridão vencer. Quando perguntaram se ele conseguiria cantar em The Show Must Go On, ele não hesitou. Disse, eu vou fazer isso, querida. Então virou um copo de vodka e arrasou na primeira tomada. Aquela performance se tornou um dos momentos mais marcantes de sua carreira. Em maio de 1991, ele gravou seu último videoclipe. Esses são os dias das nossas vidas. Você não diria que era uma despedida, a menos que olhasse com atenção. Foi filmado em preto e branco para esconder o quão doente ele realmente estava. Ele usava um colete coberto de desenhos de seus gatos. Ele sorriu, fez piadas e repetiu a gravação várias vezes até ficar satisfeito. Então, no final do vídeo, ele olhou diretamente para a câmera e sussurrou, eu ainda amo vocês. Essa foi sua mensagem final. Ele sabia o que estava por vir e garantiu que o mundo soubesse que os amava até o fim. Alguns meses depois, em novembro, ele tomou uma decisão final. Chega de remédios, só analgésicos. Ele estava pronto. Queria paz. Seus amigos ficaram ao seu lado o tempo todo. Ele não conseguia mais pintar. Não enxergava bem, mas ainda ria, ainda compartilhava lembranças. Em 22 de novembro, ele pediu ao empresário do Queen que divulgasse um comunicado público confirmando que tinha AIDS. Às 20 horas, a notícia foi divulgada. E naquele exato momento, Freddie Mercury, deitado em sua cama, sorriu. Seu assistente disse que era a vez em que o vira mais relaxado em anos. O segredo havia sido revelado. A luta estava quase no fim. Menos de 24 horas depois, em 24 de novembro de 1991, exatamente às 18h48, Freddie Mercury morreu. Ele tinha 45 anos. O mundo perdeu uma voz, uma lenda, e a primeira estrela do rock a morrer abertamente da doença, numa época em que até mesmo a palavra AIDS causava desconforto. Sua morte trouxe o assunto à tona. Não podia mais ser ignorado. Mas mesmo morto, Fred deixou um mistério que nenhum show poderia desvendar. Todos sabiam que ele foi cremado no cemitério de Kensal Green, no oeste de Londres. O que ninguém sabia era o que aconteceu com suas cinzas. Por mais de um ano, elas permaneceram sem dono. Foi Mary Austin, sua amiga mais próxima e ex-amante, quem acabou levando-as, e ela nunca disse para onde foram. Em 2013, fãs encontraram uma pequena placa escondida no cemitério. Nela estavam seu nome verdadeiro, datas de nascimento e morte, e uma mensagem em francês assinada apenas com um M. Mas a placa desapareceu logo depois, provavelmente removida para manter o segredo a salvo.